gente vai conversar sobre automedicação. Essa é aquela pergunta que dá pra gente fazer, né? Quem nunca? Vamos falar sobre isso com a gastroenterologista e cirurgiã do aparelho digestivo, doutora Aline Kuzumoto. Bem-vinda. Tudo bem, lindona? Tá aí uma coisa que acho que todo mundo já fez na vida, né? Sim. Tomou aquele remedinho para dor de cabeça, né? Ou então sentiu ali uma azia, uma digestão, vai lá, toma um antiácido. Aquele famoso de médico louco, todo mundo tem um pouco, né? É, todo mundo Isso tem é uma bem farmacinha verdadeiro. básica em casa. Só tem gente que ainda vai além, né? Sim. Faz uso por conta própria de anti-inflamatórios, até antibióticos muitas vezes. Sim. Isso é perigosíssimo, Esse é o grande né, problema, doutora? né? Quando a gente não... você não consegue saber a hora de você procurar uma ajuda, né? Muitas vezes você consegue, eventualmente você dormiu mal, ou, né, dormiu mal, acordou com uma dor de cabeça, ou dormiu de mau jeito, de repente acordou com uma dor no pescoço. Você fazer um uso, essa automedicação esporádica, eventual, tudo bem, até é permissível. Agora, quando isso se torna uma rotina, porque resolve o problema que você está tendo diário, aí a gente já começa a ter problema. E muitas vezes a gente pode estar mascarando um problema mais grave, né? Com certeza. Porque eu sempre aprendi isso, né? Meu pai dizia, dor é nossa amiga. Ela vem justamente mostrar que tem alguma coisa errada. Se a gente está o tempo inteiro falando para ela ficar quieta, a gente não vai descobrir qual é o problema, né, doutora? É verdade. Agora me bem conta, assim. quais são os remédios que a gente... Você disse que alguns são permissíveis, né? Quais seriam os remédios que a gente pode ter em casa? Alguns são permitidos. Eu tá? acho que todo mundo em casa tem que ter a farmacinha, né? Ainda mais que quando você tem criança, você geralmente tem já aquela mini farmacinha ali, né? Isso precisa. Então, eu acho que é fundamental você ter sempre um analgésico, né? Um paracetamol, uma dipirona, uma medicação para enjoo, né? Eu acho que é importante. E um antiácido, no máximo. Porque Mas isso já sabendo antes que o médico indicou para você, caso você tenha uma situação parecida, para poder usar esse remédio. Então, às vezes, nunca por conta mesmo. Vamos supor, comi alguma coisa, não me senti bem, você tomou uma medicação para o enjoo, por exemplo. Aí tudo bem, essas medicações, elas acabam auxiliando até para você procurar ajuda. Fazer o uso dela contínuo não é bacana. Tá? Então, assim, acho que são medicações que a gente pode falar, não, isso daqui você pode ter na tua casa. Que nem o anti-inflamatório, eu já não acho interessante ter. Porque o anti-inflamatório, ele acaba causando outras repercussões no corpo. Então, toda medicação, ela tem vai fazer bem para alguma coisa, mas ela vai fazer mal para outra coisa. Não existe medicação perfeita, inclusive fitoterápicos. Tá? É sempre cobrir um santo para descobrir outro. Exatamente. Né? E por isso que é muito importante você conseguir comunicar e conversar e explicar, né? Muitas vezes o paciente faz uso por conta e não sabe o que está fazendo mal. Às vezes piorando uma coisa que ele já tem, agravando. Então, usar um medicamento por conta própria pode agravar um problema pré-existente. Sim, com certeza. Vou dar um exemplo, assim. Às vezes o paciente já tem um quadro de uma gastrite, que eventualmente ele toma um antiácido ali, que às vezes resolve, e aí ele acordou com uma dor muscular, e vai lá, toma um anti-inflamatório, muitas vezes toma esse anti-inflamatório em jejum, não, mas já tomei uma vez e resolveu. E esse paciente tem uma gastrite. O anti-inflamatório, por exemplo, vai piorar o quadro de gastrite. Então, às vezes, o paciente, além de estar com a dor, ele procura o hospital pronto-socorro porque também agravou o quadro de gastrite. Às vezes é uma coisa que ele não sabia, porque ele já vinha tratando com antiácido. Né? E esse não é o melhor tratamento. Né? Todo problema tem que ter um tratamento efetivo. E por que é tão importante você fazer esse acompanhamento? Justamente para você conseguir orientar o paciente. Né? Porque, de repente, você toma duas classes de medicamentos que ela juntam interagem de forma diferente. Então, assim, hoje em dia tem até estudos recentes que mostram até quadros de depressão associado aos excessos de uso de medicação. É mesmo? Então, às vezes você está tomando 2, 3 medicamentos que você... individualmente, de repente, eles não teriam um efeito potencial de antidepressivo, vamos supor, e você fazendo uso deles 3 em conjuntos, por mais que seja um efeito colateral mínimo, você pode pegar e vir a desenvolver, porque um pouquinho de cada acaba virando um montão. Nossa, gente, né? que grave, que sério isso. E tem uma questão também muito importante com relação à alimentação, né? Quando a gente fala, principalmente da má digestão, da azia que muitas pessoas sentem, é comum a gente ouvir, sempre que eu como tal alimento, eu fico assim. Mas é só tomar uma colherzinha daquele remédio ali que pronto, está resolvido. Resolve,
Acho que está na hora das pessoas pararem para pensar que existem intolerâncias alimentares também e que a gente tem que atentar para isso e que é muito melhor que a gente não coma determinado alimento que faz mal sistematicamente do que ficar cada vez que comer, tomar um remédio. Procurar saber por que tal coisa faz mal. Muitas vezes o paciente faz uso de alimento gorduroso. Mas eu sempre tenho mal-estar e vai lá, tratando por conta própria, tomando os antiácidos da vida. Você vai fazer uma pesquisa no paciente, você vê que o paciente de repente está com uma pedra na vesícula, que não tem nada a ver o uso do antiácido com aquele incômodo que ele tá tendo. Né? Então, assim, é necessário um acompanhamento. Medicação, às vezes, é muito fácil você conseguir ela, né? Mas você tem que ter indicação. Não é porque não precisa da receita que você pode chegar lá, pegar e... As pessoas que têm alergias respiratórias também, muitas vezes lançam mão de remédios esporadicamente no momento de crise, sendo que muitas vezes seria melhor fazer um tratamento de uso prolongado, que resolveria muito melhor do que ficar tomando de vez em quando. Até porque doenças pulmonares tendem a ser doenças crônicas, né? Então, vamos supor, um paciente que tem uma bronquite asmática, por exemplo, é um paciente que requer acompanhamento com o pneumologista, né? Então, na hora do sufoco, você até entende. Quando isso virar recorrente, tem que procurar ajuda. Tá. Deixa eu lembrar o pessoal de casa que estamos conectados sempre através do @Revista da Cidade. Eu estou aqui com a nossa página aberta. Você tendo alguma dúvida, você manda pra gente, @Revista da Cidade, manda sua pergunta e aproveita que a doutora Aline está com a gente aqui ao vivo, tá bom? O estômago é o principal atingido pela automedicação ou é o primeiro a ser atingido? Então, vamos lá. A medicação, né, a gente começa com ela ingerindo ela pela boca, ela passa aqui pelo esôfago, chega no estômago. Algumas medicações, elas já começam a ser liberadas, absorvidas no próprio estômago, mas a grande absorção das medicações, ela acontece no intestino fino, porque ele tem uma superfície muito maior do que a do estômago, então você tem muito mais tempo para essa medicação passar no intestino e aí sim realmente ser metabolizado. Passando geralmente pelo estômago e intestino, passa para o fígado, porque aí sim ele vai fazer ativação ou não daquela substância. Então vamos supor, se toma a medicação, ele já foi ativado aqui no fígado. Quando ele volta, ele é inativado. Né? Ou você tomou, ele está inativo, passa pelo fígado, que é o grande, né, filtro do nosso organismo, e é ativado. O estômago... ele tem uma porcentagem maior, realmente, de repercussão quando você faz o uso de medicação. Né? Então, não é incomum o paciente fazer uso de medicação e começar a sentir dor de estômago, ou você exacerbar. Muitas vezes o paciente faz uso de medicação por conta, chega no hospital nem por conta daquilo que ele tomou a medicação por conta da dor ou por conta do incômodo. Ele chega porque começou com uma dor no estômago. Idosos, é muito comum chegar no hospital já fazendo uso de anti-inflamatório por conta e, de repente, se você tem uma úlcera e essa úlcera acaba foi agravada, piorando e muitas vezes até caso cirúrgico de urgência por conta de loucura, excesso de medicação sem controle. E ainda existe aquela questão das superbactérias, né? Quando a gente fala do grupo de medicamentos antibióticos, que as pessoas acabam tomando sem aquele devido controle do número de dias, quantidade, dosagem, muitas vezes acaba piorando, né? Eu sempre comento, antibiótico ele foi feito para começar e para terminar. Muitas vezes o paciente ele começa a fazer o uso do antibiótico, 2, 3 dias ele está muito melhor, então ele acha que ele está tratado e não está tratado. Outra coisa que acontece também muito, que é muito comum, o paciente assim, doutora, eu comecei com os mesmos sintomas da última vez. Sobrou 3 comprimidos de antibiótico, eu comecei a tomar antibiótico. Só que ele não tomou da forma certa, ele não vai ter o número de comprimidos suficiente para tratar aquela infecção. Então, ele acaba fazendo uso por conta e acaba piorando o quadro. Às vezes chega, mas da última vez que eu tive infecção urinária, eu tomei, sobrou 2, 3 pílulas. E agora você faz o exame de urina no paciente que está tomando há 2 dias antibiótico da forma errada, não aparece infecção urinária. Mas você sabe o que ele teve. Por quê? Porque ele está mascarando a infecção por conta do uso do antibiótico. Então, medicação que sobra, né? Eu acho que é muito legal a gente ter essa parte de que você precisa da receita para comprar, apesar que aqui no Brasil você ainda... Se você procurar, você consegue infelizmente, comprar. em alguns lugares tem um jeitinho. Nas farmácias sérias, não, né? Sim. Eu acho que é interessante a gente ter esse controle com receita, porque você obriga o paciente a te procurar. Mas sempre tem aquele que, mas a minha mãe toma, mas eu tinha uma caixinha aqui em casa que sobrou. Exatamente. Por isso que hoje o controle está mais preciso com relação ao número, né, de comprimidos também vendidos, né? Hoje em dia, para você pegar, principalmente no SUS, né, você tem que dar o número de comprimidos certinho, o número de dias que você vai fazer o tratamento com o paciente. Eu acho que isso é fundamental. Para você aqui, doutora Cilo Moreno, quer saber o seguinte: aqueles remédios que as pessoas costumam tomar nos dias que sabem que vão exagerar da bebida alcoólica, que tomam um antes e um depois, ela quer saber os riscos desse tipo de medicamento. Essa medicação, por exemplo, tem um componente que eu não gosto, tá? Que nem eu nem nenhum gastroenterologista gosta. Toda vez que você pega e você expõe a sua mucosa gástrica por algum agente tóxico, que seja bebida alcoólica,
você acaba já machucando aquela mucosa que está ali. Por exemplo, essas medicações que usam antes e um depois, ele tem um pouquinho de AS. O AS, para um paciente que já tem uma gastrite ali, de repente uma gastrite moderada, até uma gastrite leve, entrando em contato com o álcool que já está ali, que vai acabar ainda piorando esse quadro da gastrite, você ainda coloca um AS... O AS é o ácido acetilsalicílico, exatamente. Né? Ele pode vir a fazer sangrar, vir ter dor de estômagos horrorosas. Então, assim, não é interessante. O interessante é se você passar num gastroenterologista, fazer uma endoscopia, descobrir que realmente você tem alguma doença, algum problema no estômago, o ideal é o quê? A gente tratar essa patologia que você teve e aí, de repente, deixar o seu estômago preparado para receber essa agressão. Agora, por conta própria... Existem protetores gástricos, exatamente, enfim, pra tem gente como lançar a mão, né? Balancear. Tá certo. Bom, então a gente fala sobre esse assunto há anos, na verdade, mas é sempre bom alertar, afinal de contas, é uma prática comum, né? A gente sempre quer dar um jeitinho para não precisar ter que ir no médico, mas é necessário, né, gente? Não podemos deixar uma situação que pode já estar complicada ou difícil ou grave na sua vida ficar ainda pior. Por isso eu quero agradecer agora a doutora Aline Kusumoto, que é gastroenterologista e cirurgiã do aparelho digestivo. Obrigada pela sua presença. Obrigada. Vou deixar aqui no Instagram para o pessoal seguir você também, né? Por favor. @DRA Aline Kusumoto. DRA de doutora, abreviação. Aline Kusumoto, você vai escrever com K e S, tá bom? Obrigada, minha linda. Até uma próxima, viu? Olha só.